Olá, turminha! Bom dia, se você estiver me assistindo pela manhã. Boa tarde, se você estiver me assistindo pela tarde. E boa noite, se você estiver me assistindo pela noite. E boa madrugada, se vocês estiverem me assistindo pela madrugada. Ai, a gente tem que encarar tudo isso na maior espontaneidade, né? E é por isso que eu tô por aqui, de uma forma bem espontânea. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre as músicas do folclore. É isso aí. No dia 22 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional do Folclore Brasileiro. A edição do Era Uma Vez, do dia 22, foi ao ar e eu trouxe algumas canções do nosso folclore. As prós, Marcilene, Protati, Pro Elisângela, fizeram algumas considerações também em atividades. A Pro Adriana também estava presente. Eu vim falar um pouco hoje sobre uma consideração que a Pro Marcilene fez também. Ela nos falou que o folclore ele é vivenciado todos os dias, principalmente para nós educadores, na nossa prática, em sala de aula. Nós utilizamos da música, utilizamos das lendas, utilizamos das parlendas para abrilhantar a nossa, a nossa aula, né? Para fortalecer esse processo de aprendizagem, né? E isso é muito bom. A Promacilene ela trouxe também algo que eu achei assim fundamental. O folclore é todo dia. No dia 22 de agosto comemoramos o Dia Internacional, mas o folclore é todo os dias. Eu também trouxe algumas coisas em relação às características dessas músicas, né? São músicas do dia a dia, músicas da minha infância, né? Que eu acabei mergulhando num processo de lembranças, que é muito gostoso. A música ela tem esse poder. Ela vai lá no nosso inconsciente, age como um gatilho e consegue trazer para nós vivências do passado. Ela consegue trazer aromas antigos, consegue trazer lembranças de sabores, sabores como aquele bolo de milho que a vovó fazia, né, lá no tempo passado, né, há quase 30 anos atrás, né, ou há mais de 30 anos no meu caso, né, aquela lancheira de plástico que a gente levava para a escola, né, com, com suco, com biscoito Mirabel. Quem é que não lembra do biscoito Mirabel? A música ela funciona como um gatilho, a música ela é muito forte, não só no nosso dia a dia, como um equilibrante nas nossas emoções, mas também ela funciona no propósito de nos centrar para que possamos indexar alguma informação, seja ela de uma forma educativa, ou seja ela de um momento de prazer na nossa casa. Eu costumo utilizar a música, né, como educador, não só a música comum, né, as músicas de MPB, mas como alguns autores, né, que eu assim considero como primordiais. Um deles eu trago é o Chico Buarque, algumas músicas do Chico, aquelas músicas do Balão Mágico que a gente ouvia quando crianças e que ouve hoje, né, ensinando os nossos alunos. Tem também, deixa eu lembrar, para ser um vídeo bem tranquilo, bem comum, sem aquela coisa de eu vou me preparar para falar de música. Não, eu vou trazer algumas situações e vou colocá-las aqui como algo comum, como se fosse um bate-papo com meus amigos. Quando eu ouço a música do Balão Mágico, Super Fantástico, eu me lembro que eu morava em Nazaré, na Avenida Dom Pedro II, e que eu sentava às manhãs
para assistir o Balão Mágico. Eu criança, né? Minha avó, minhas tias, minha mãe estava na cozinha, né? Eu ficava na sala, meus tios estavam no trabalho e eu me reporto para aquele cheirinho de comida que estava sendo preparada para a hora do almoço, para aquele lanche que estava sendo preparado para eu levar para a escola à tarde. E dos meus amigos de época, uns ainda estão encarnados, outros não estão mais conosco, estão no plano espiritual. E eu nunca ia imaginar naquela época que eu ia estar justamente aqui, hoje, com 47 anos, falando sobre isso. E que toda aquela experiência que eu vivi, né, eu estou utilizando dessa experiência comum para falar com vocês, para ensinar aos meus alunos a importância da música no processo educativo. E olha que eu comecei esse vídeo falando de folclore. Mas, na verdade, o que me trouxe aqui hoje foi justamente a edição do projeto Era Uma Vez Contação de Histórias, onde a Pró Marcilene disse que vivenciamos o folclore todos os dias. E aí eu lembrei que eu fiz umas anotações. Primeiro eu coloquei músicas do folclore brasileiro. Aí eu coloquei algumas músicas e logo abaixo eu coloquei característica das músicas do folclore, que era justamente isso que eu quero passar para vocês e que eu passei também na edição. Que as músicas do nosso folclore, elas são de criação espontânea, ou seja, ela nasce de algo comum, nasce de algo que a gente tem bem dentro da gente, né? Que é do nosso coração, que é da nossa mente, que é da nossa vontade. Ouvir uma música dessa é automaticamente a se reportar para momentos incríveis. Né? E nos ajuda muito, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Em casa, né? Presos. Ninguém gosta de ficar preso. Ninguém gosta de ficar na gaiola. Igual o passarinho, ele não fica na gaiola. Ele não gosta de ficar na gaiola. Ele se adapta àquilo porque ele está preso. Então, realmente, para nós, o passarinho se adapta na gaiola porque ele está preso e porque alguém o prendeu. Você se adapta em casa, nesse processo pandêmico, porque uma situação, que é o coronavírus, fez com que a gente ficasse em casa. E ficar em casa durante muito tempo faz com que reflitamos bastante sobre quem realmente somos, sobre o que queremos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E voltando, é porque é um recorte e ao mesmo tempo uma coisa puxa a outra, né? Eu estava falando de folclore, agora estou falando de desejo, de vontade de estar em casa de coronavírus. É isso aí. Características das músicas do folclore. Criação espontânea, vem do coração. Simplicidade. Gente, o que é simplicidade? É ser simples. É despir-se do ego, despir-se da vaidade, despir-se do sentimento de que eu sou melhor do que o outro. Que nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é dono de ninguém. É incrível. E tem pessoas que se acham tão assim, superiores, né? Na verdade, todos nós vamos trilhar um só caminho. Nascer, crescer, evoluir e morrer. Ou continuar onde estamos e morrer. Ou querer melhorar para morrer. É uma loucura isso, é uma conversa muito, assim, é muito difícil falar sobre isso. Mas vamos lá. As músicas folclóricas são criações que trazem implícitas a simplicidade. Relação com os grupos regionais.
Cada região do nosso Brasil compreende um tipo de relação que automaticamente ela é passada para aquela composição espontânea e simples. As músicas do folclore constituem uma herança cultural. A herança cultural é a cultura do nosso país. O folclore faz parte da cultura do Brasil. É algo que está no nosso sangue, no nosso DNA, é nosso. Sofre variações, Tem gente que fala oxente, tem gente que fala pois, tem gente que fala qual é, e tem gente que fala qual foi. Eu falo que é bom, que é gostoso e que é maravilhoso poder estar falando com vocês aqui dessa forma tão simplória, tão humilde e tão gostosa. Vem uma coisa agora que eu acredito muito, e talvez seja isso porque nós ainda estamos aqui, né? Fortes, transmitido de geração em geração. Folclore é transmitido de geração em geração, as músicas são transmitidas de geração em geração. O conhecimento, mesmo quando é passado para os livros, ele não deixa de ser também passado de geração em geração. Seus autores, de tão simples e de tão comuns e de tão ricos em cultura, ricos em aprendizagem comum, eles são desconhecidos a maioria das vezes. Essas são as características das músicas do folclore brasileiro. Criação espontânea, simplicidade, relação com grupos regionais. Ela sofre variação a depender da região. Elas são transmitidas de geração em geração. Seus autores são desconhecidos na maioria das vezes. Eu coloquei aqui apenas 7 características. E é isso aí. Esse é o nosso vídeo rapidinho, que eu vou concluí-lo com uma música, com algumas músicas do nosso folclore, claro. Vou deixar aqui a minha pesca. E quem disse que a gente não aprende com a música? A canoa virou, não deixa ela virar. Foi por causa do menino que não soube reimar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava esse menino do fundo do mar. A canoa virou porque deixou ela virar. Foi por causa da menina que não soube reimar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava essa menina do fundo do mar. A canoa virou, de origem popular e autor desconhecido. Domínio público. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-la. O cravo deu um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.
geração em geração, que contribui para a aprendizagem de muitas crianças, que é muito legal falar da música, do folclore, assim, desse jeito. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês. E de vez em quando eu vou estar fazendo umas postagens dessa pra gente ouvir uma musiquinha, bater um papinho. Tava aqui em casa hoje, assim, eu vou fazer um vídeo, porque eu tenho vontade de falar de uma forma bem natural, de uma forma bem tranquila, sobre música, né? E também falar que tudo isso se deu por algumas colocações a respeito do nosso folclore, né? Dessa coisa gostosa que a gente vive diariamente, que é o folclore brasileiro. Beijos e até mais.